Você já teve a estranha sensação de que sua mente funciona em uma frequência totalmente diferente das pessoas ao seu redor? Aquele momento em que uma conversa mal começou e você já mapeou todos os finais possíveis, sentindo o peso de antecipar o que os outros ainda estão tentando processar. Essa não é uma falha sua, é o sintoma de uma inteligência que raramente é compreendida hoje em dia. Muitos passam a vida inteira acreditando que essa exaustão mental, essa necessidade de silêncio e essa impaciência com a superficialidade são defeitos de personalidade. Mas se você ficar comigo até o último minuto deste vídeo, vou provar que o que você chama de inadequação é, na verdade, a característica mais poderosa de uma mente afiada. Você vai entender por que não precisa mudar quem é. Antes de mergulharmos nas profundezas de como o seu cérebro realmente opera, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso é um compromisso com o seu próprio desenvolvimento. E vá até os comentários e escreva a frase: "Eu busco a profundidade em um mundo raso". Isso vai mostrar que você faz parte da minoria que valoriza a clareza e a verdade, e não apenas o conforto da ilusão que todos vivem. A maioria das pessoas trata suas opiniões como propriedades inegociáveis. Elas constroem fortalezas de ego ao redor de suas crenças e sentem qualquer opinião contrária como um ataque físico. Mas você age de uma forma que desafia a lógica comum. Antes mesmo de expressar um pensamento em voz alta, você já o colocou no banco dos réus. Sua mente é um tribunal implacável com as próprias ideias. Você procura rachaduras em seus próprios argumentos da mesma forma que um engenheiro testa a resistência do aço antes de construir uma ponte. Há uma dissonância cognitiva que você aceita sentir, uma tensão que a maioria foge desesperadamente. Enquanto o mundo agarra a primeira explicação fácil para sentir falsa segurança, você senta no meio do desconforto até que a verdade absoluta apareça. Essa pressão interna, que muitas vezes parece um nó no peito, é o local exato onde a verdadeira clareza nasce. Como os grandes pensadores antigos já sabiam, a disposição de mudar a si mesmo diante de fatos não é fraqueza, mas sim uma força lapidada pela mais pura humildade. Você não tem qualquer lealdade emocional ao seu primeiro pensamento. Sua única e inabalável lealdade é com a verdade. Para quem observa de fora, esse seu processo profundo pode parecer hesitação. As pessoas frequentemente confundem sua auditoria interna com insegurança ou lentidão na tomada de decisão. Elas não entendem que você simplesmente se recusa a assumir um compromisso barato com certezas rasas. Você sabe que ideias governam ações e ações moldam destinos, por isso não deixa qualquer lixo guiar você. É exatamente por esse motivo que, quando você finalmente decide falar, suas palavras carregam um peso brutal. Elas não são reações emocionais disparadas no calor do momento. Elas são conclusões filtradas que sobreviveram a um verdadeiro massacre lógico dentro da sua própria cabeça. Você construiu uma resiliência silenciosa através de incontáveis debates que ninguém mais teve a chance de ver. Com o passar do tempo, esse hábito poderoso transforma a maneira como você enxerga a tão aclamada certeza alheia. Você começa a notar o quão frágeis são as opiniões das massas e como elas desmoronam rapidamente sob o menor questionamento. Você percebe que as pessoas gritam não porque estão com a razão, mas pelo desespero de estarem emocionalmente apegadas a mentiras que lhes dão um conforto. Essa percepção brutal da realidade não te torna alguém arrogante. Muito pelo contrário, ela te faz ser incrivelmente cauteloso. Você entende perfeitamente como é fácil cair na armadilha do erro. É impossível que um ser humano aprenda aquilo que já tem a soberba de achar que sabe. Enquanto você mantiver o hábito de duvidar de si mesmo, sua mente continuará se expandindo e ficando mais aguda. Existe um efeito ainda mais profundo acontecendo nos bastidores. Ao desmontar constantemente suas próprias certezas, você aos poucos desvincula a sua identidade das suas opiniões. Uma ideia ruim não te define mais. Você passa a tratar o conhecimento como ferramentas em uma caixa. Se alguém apresentar uma ferramenta melhor que a sua, você a substitui imediatamente, sem fazer nenhum tipo de drama. Essa flexibilidade mental é extremamente rara, pois exige que o ego seja aniquilado. Exige confessar que a sua versão de ontem era mais ignorante do que a de hoje. E a cada vez que você atualiza o seu mapa de crenças, sente um alinhamento interno formidável. Esse sentimento de estar um pouco mais perto da realidade se torna viciante e é 1000 vezes mais forte do que a validação social dos outros.
É por isso que as discussões na sua cabeça são, na verdade, exercícios de calibração milimétrica. Quanto mais você treina essa habilidade, mais rápido consegue enxergar os buracos no raciocínio das pessoas. Você se torna quase imune à manipulação, simplesmente porque o seu cérebro já previu todos os contra-argumentos muito antes de o manipulador tentar usar suas velhas táticas emocionais. Aprender a suportar a tensão do não saber se torna a sua base inabalável. Isso te prepara para mergulhar em camadas intelectuais profundas e para reconhecer padrões sutis que os outros ignoram completamente. Você navega pelo caos social sem ser sugado pelo barulho. Essa estrutura mental silenciosamente confirma o que você suspeita desde a infância. Sua mente não funciona como a da maioria. Você costuma se entediar rapidamente em interações que parecem fascinar todo o resto do grupo. Isso não acontece por pura arrogância, nem por falta de bondade ou empatia no seu coração. Acontece porque o seu cérebro processa narrativas numa velocidade absurda. Quando uma pessoa começa a contar uma história longa, em questão de poucos segundos, você já visualizou e compreendeu qual é o desfecho. Alguém está no meio de um raciocínio para defender um ponto de vista e você já encontrou a falha lógica antes mesmo que a frase termine. Você fica ali, pacientemente aguardando, não porque se acha superior, mas porque sua mente já deu 3 saltos gigantes para a frente. É uma experiência esquisita e isoladora. Enquanto todos estão reagindo e rindo, você já está de pé esperando lá no final. Essa espera constante cria uma bolha invisível ao seu redor. Você concorda com a cabeça, mantém o contato visual, sorri quando é adequado e responde na hora certa. Na superfície, você é o ouvinte perfeito e presente. Mas no seu interior, os seus pensamentos começaram a se ramificar ferozmente, conectando o assunto banal a teorias complexas que você leu em um artigo muitos meses ou anos atrás. A sua mente tem um horror absoluto ao estado inativo. Ela junta fragmentos soltos do ambiente e tenta montar um quebra-cabeça muito maior do que a situação atual. Enquanto seu corpo está parado na roda de amigos, sua cognição trabalha intensamente, analisando o tom emocional das vozes e mapeando as reais intenções ocultas por trás de cada palavra dita. É um processo de pura sobreposição mental. Indivíduos que reconhecem padrões rapidamente tendem a sentir uma profunda agitação física durante rituais sociais monótonos. Como o seu cérebro termina de processar os dados básicos muito antes dos outros, ele imediatamente direciona o poder de fogo excedente para tarefas analíticas no plano de fundo. Você consegue ouvir, analisar a estrutura psicológica da pessoa e prever os resultados futuros. Com o tempo, essa hiperatividade mental começa a ditar a sua relação com o convívio humano. Você pode até começar a se punir, imaginando por que conversas normais parecem tão vazias, exaustivas e repetitivas para você. Essa fome crônica por densidade intelectual e por significado não é uma doença ou falha de caráter. É simplesmente o motor de alta performance que habita dentro da sua cabeça. Diálogos que ficam apenas na superfície te soam como um teatro mal ensaiado, onde todos repetem os mesmos roteiros sociais exaustivos. Sua essência é brutalmente atraída para a arquitetura invisível das ideias. Mas existe também uma enorme vantagem criativa nesse seu isolamento. Quando sua mente vaga durante uma conversa lenta, ela não está ociosa. Ela está trabalhando como uma máquina ágil. Sua cognição mistura rapidamente experiências passadas com as teorias abstratas presentes, gerando milhares de possibilidades. Enquanto o resto do mundo está completamente hipnotizado por uma narrativa rasa, a sua consciência vira para dentro, explorando conexões que a maioria jamais enxergaria. Esse movimento interno é o seu cérebro refinando um gigantesco mapa do mundo para gerar muita clareza. Entretanto, essa capacidade ímpar carrega um custo emocional alto. Você batalha para se sentir genuinamente sincronizado com as pessoas normais. Momentos que deveriam trazer extrema alegria e empolgação, muitas vezes te deixam neutro, apático ou estranhamente esgotado. Há um desejo ardente dentro de você por ter menos interações sociais, contanto que as poucas que fiquem sejam realmente puras. Esse desejo faz você se questionar se tornou-se analítico ou sério demais. Mas a sua intensidade é, na verdade, apenas foco aplicado de maneira consistente e ininterrupta. Sua mente trata qualquer papo furado como o início de uma investigação. Ela procura desesperadamente por profundidade. Quando percebe que não há camadas ocultas para explorar ali,
ela simplesmente desliga e vai buscar outro foco. Essa mudança repentina de interesse é muito difícil de ser vista pelas pessoas normais, porque você aprendeu perfeitamente a camuflá-la. Você desenvolveu uma máscara social impecável para sorrir e continuar integrado ao ambiente. Mas, sob essa superfície forjada, o seu sistema operacional principal está rastreando padrões complexos. Essa sua busca invisível nunca foi um sinal de arrogância social. O que você precisa aceitar urgentemente é que não é possível desacelerar a sua velocidade de raciocínio para agradar o ambiente. O que você deve fazer é parar de lutar contra si mesmo e compreender sua natureza. Esse tédio social crônico que você sente não é um defeito. É pura altitude. É um alarme biológico avisando que o seu nível base de funcionamento é muito mais alto que o daquela sala. Ao invés de tentar encolher a própria mente para caber num grupo que não te compreende, você começa a selecionar seus ambientes de forma muito mais agressiva. Você passa a ser magneticamente atraído por indivíduos que apreciam debates complexos. Sua energia vital passa a ser investida apenas naqueles raros lugares que testam a sua capacidade cognitiva, ao invés de drenar sua sanidade mental. Aos poucos, você percebe que todo esse mecanismo interno não é um acidente cósmico, mas sim um padrão imutável e maravilhoso. Ele reflete a mesma precisão implacável que você usa contra os seus próprios achismos. E é nesse ponto que entramos no aspecto mais poderoso da sua psique, a sua capacidade incomum de mudar radicalmente de opinião sem sentir uma gota sequer de humilhação ou dor no ego. Para o indivíduo comum, ser refutado em uma discussão é o equivalente psicológico a apanhar no meio da rua. Para proteger o orgulho, eles lutam até a morte para defender ideias falhas e irracionais. A identidade do cidadão médio está fundida com suas crenças. Mas você desenvolveu o raro distanciamento lógico. Você entende de forma cristalina que as suas convicções não são a sua identidade. Você já acreditou fervorosamente em muitas coisas no passado. Mas no segundo em que uma evidência nova, fria e lógica foi apresentada na sua frente, você descartou a visão antiga imediatamente. No lugar do constrangimento, você sentiu um alívio gigante. É a sensação maravilhosa de ter peças bagunçadas se encaixando com perfeição no seu cérebro. Para você, mudar de ideia não é perder, é evoluir. Esse alívio que você sente ao atualizar suas convicções revela algo fascinante sobre a sua essência. Você não possui a menor necessidade neurótica de estar certo no momento do debate. Seu compromisso inegociável é com a precisão a longo prazo. Essa é a marca registrada de quem prefere sacrificar o próprio ego no altar da verdade do que viver confortavelmente abraçado a uma mentira agradável. O que os psicólogos chamam de flexibilidade cognitiva, para você, é um estilo de vida instintivo. A capacidade de ajustar o seu mapa mental quando a realidade prova que ele está incompleto é o seu superpoder. A grande massa resiste a isso porque admitir um erro destrói a falsa estabilidade emocional que eles criaram. Eles preferem disfarçar as falhas do que curar a própria ignorância cega. Quando você revisa suas crenças mais enraizadas, não está cometendo um ato de traição contra o seu eu do passado. Você o está refinando e lapidando. É uma evolução intelectual contínua, desprovida de qualquer drama ou vitimismo. Existe uma humildade profunda e aterradora nesse processo. Você não pede desculpas por pensar de forma complexa, apenas mantém a porta aberta para a correção lógica. Aceitar que o seu entendimento atual é sempre parcial te liberta das correntes da estagnação. Você jamais se agarra a visões ultrapassadas só porque elas te davam uma falsa sensação de controle lá atrás. Você solta essas ideias com a mesma facilidade com que respira, abrindo espaço imediato para visões muito mais afiadas. Pessoas comuns frequentemente interpretam essa sua virtude como falha. Elas ousam te rotular como inconstante ou alguém que não tem opinião forte, mas a verdadeira integridade não é manter uma lealdade cega a uma posição que já apodreceu. Integridade real é alinhar-se com a realidade brutal dos fatos, custe o que custar. A sua única e absoluta consistência é a busca implacável por aquilo que é genuinamente verdadeiro. Isso te imuniza contra as armadilhas do ego. Você só abre a boca quando seus pensamentos foram massivamente destilados. Quando o refinamento exige uma mudança de rota, você simplesmente muda. Essa abordagem destrói qualquer resquício de reatividade emocional na sua comunicação. Quando alguém ataca sua visão de mundo, não há hostilidade imediata brotando de você.
Há apenas um silêncio analítico, pesando cada palavra contra a pura lógica. Às vezes você se mantém firme como uma rocha. Em outras, você altera sua rota graciosamente. De qualquer forma, a sua decisão é sempre brutalmente calculada. Esse princípio invisível que você carrega garante que, enquanto você se mantiver ensinável, seu cérebro jamais parará de se afiar. Tratar suas opiniões como meras hipóteses e não como heranças sagradas te dá uma liberdade incalculável. Neste ponto da nossa jornada, se você está reconhecendo esses padrões no seu próprio comportamento, pare por um segundo. Verifique se você já está inscrito neste canal e com as notificações ativadas. Nós estamos construindo um exército de mentes blindadas e implacáveis. Deixar o seu like aqui não é apenas um clique, é reafirmar o seu compromisso diário com a excelência mental e a evolução. Você não carrega o fardo exaustivo de ter que parecer sempre igual para agradar a multidão. Essa recusa em se fossilizar afeta profundamente a forma como você interage com a sociedade. Você tem alergia a extremismos cegos e raramente cai nas armadilhas de defender algo apenas por ser popular. Se uma afirmação não suporta o peso da sua investigação impiedosa, você a descarta sem piedade. Isso pode te isolar, especialmente em lugares que idolatram o fanatismo e odeiam a precisão. Mas é esse isolamento que te protege da mediocridade mental. Ao olhar para as crenças ingênuas que você tinha no passado, não há vergonha ou humilhação. Há uma gratidão profunda por perceber o quanto o seu sistema interno evoluiu. É a prova incontestável de que sua mente sempre se recusou a dormir. Em um mundo doente onde pessoas abraçam ideias podres por anos a fio, sua agilidade mental é um diamante raríssimo, e isso nos leva a outro sintoma fascinante dessa inteligência. Quando você entra em um ambiente, não nota apenas o óbvio. Enquanto a maioria faz um inventário visual dos móveis e dos sorrisos falsos, seu cérebro foca naquilo que está bizarramente ausente. Você lê o vazio. Você percebe instantaneamente a pessoa que deveria estar ali, mas não está. Sente a mudança de densidade no ar quando certa palavra é evitada cautelosamente. Capta a pergunta invisível pairando sobre a mesa, aquela que todos estão apavorados demais para fazer em voz alta. Você não age assim para caçar drama ou criar problemas. Você simplesmente enxerga os espaços vazios como dados precisos. A ausência é carregada de informações cruciais. Na arte, é o espaço negativo que define o formato do objeto. Na interação humana, a regra é a mesma. O que é omitido propositalmente revela 1000 vezes mais do que aquilo que é dito aos 4 ventos. Você percebe quando alguém responde rápido demais ou quando um detalhe decisivo é varrido para baixo do tapete durante uma explicação aparentemente perfeita. Você sente o cheiro do perigo quando um plano parece milagrosamente impecável, mas você sabe que uma variável crítica foi silenciada. Essa sensibilidade aguda não é paranoia, nem imaginação desenfreada. É apenas o seu reconhecimento de padrões operando em uma resolução absurdamente alta. Para dominar os conflitos invisíveis, você primeiro precisa detectá-los onde todos os outros veem normalidade. Ter a capacidade de escanear a ausência te torna um indivíduo praticamente impossível de ser enganado. Quando um manipulador tenta te empurrar uma narrativa brilhante e polida, o seu instinto de sobrevivência intelectual questiona imediatamente quais evidências foram escondidas nos bastidores. Você compreende com frieza como as pessoas tentam moldar a realidade, ocultando cirurgicamente os fatos. Ao focar implacavelmente naquilo que falta, você blinda sua mente contra as ilusões superficiais que escravizam a massa. Claro que essa percepção profunda muitas vezes te causa uma sensação de solidão cortante. Seus colegas não fazem ideia do porquê você hesita quando uma oportunidade parece fácil e óbvia demais. Eles sussurram pelas costas, acusando você de complicar coisas excessivamente. Eles estão redondamente enganados. Você nunca está criando problemas inexistentes. Você está diagnosticando falhas estruturais letais antes que a casa desmorone na cabeça de todos. Essa visão antecipada e cirúrgica te proporciona uma vantagem estratégica silenciosa, brutal e quase injusta. É por isso que você raramente se choca com desastres. Você já os via se formando há meses nas entrelinhas. Existe uma disciplina mental espartana por trás dessa capacidade preditiva. Provavelmente sem nem se dar conta,
Você treinou seu cérebro a vida inteira para caçar inconsistências. Uma promessa que não bate com as atitudes passadas. Uma declaração explosiva desprovida de embasamento. Sua mente autocompleta as peças do quebra-cabeça com a mesma facilidade que um arquiteto visualiza o prédio final. Você recusa-se categoricamente a deixar que aparências moldem a sua compreensão do mundo. Em vez de engolir a primeira versão mastigada que tentam te vender, você reconstrói uma imagem realista da situação dentro do seu próprio pensamento. Esse scanner invisível também dita as regras das suas relações interpessoais. Você é o primeiro a notar quando as emoções de alguém não batem com o discurso. Você sente o peso de silêncios incômodos que os outros apenas ignoram por conveniência. Mas existe uma diferença gigantesca entre perceber tudo e expor tudo. Você não sai por aí anunciando cada pequena hipocrisia que detecta nas pessoas. Você apenas absorve os dados, ajusta internamente a sua balança de confiança e recalcula os seus próximos passos. Essa contenção silenciosa exige muita maturidade. É incrivelmente mais fácil explodir e confrontar alguém de imediato do que processar a decepção com paciência e frieza. Mas você escolhe o caminho da contenção estratégica, porque a clareza a longo prazo importa infinitamente mais do que o alívio passageiro de uma reação emocional. Com o passar dos anos, você nota que esse radar de ausências começa a proteger também as suas escolhas de carreira. Ao analisar um novo caminho profissional ou um projeto sedutor, você não se deixa cegar pelos benefícios iluminados que todos aplaudem. Você calcula mentalmente o que aquele compromisso vai roubar de você. Você mede os custos ocultos de energia, o tempo que nunca mais voltará e as renúncias dolorosas que os outros ignoram no oba-oba do momento inicial. A qualidade das suas decisões dispara. Esse hábito de escrutinar o invisível não te transformou em um cínico amargo. Ele te tornou um observador completo. Existe uma diferença abismal entre os dois. O cinismo parte do pressuposto preguiçoso de que tudo é mentira e engano. A sua minuciosidade, porém, examina cada pequena possibilidade imparcialmente. Você tem plena consciência lógica de que nenhuma pessoa ou sistema no mundo é perfeito. Ao mapear incansavelmente o que está faltando na equação, as suas chances de ser pego de calças curtas pela vida despencam. Você se torna um pilar de frieza, muito menos reativo e terrivelmente mais calculista. Navegar pelos ambientes com essa antena ligada dita em quem você decide confiar o seu tempo e o seu dinheiro. O resultado disso não é um truque de mágica, é o puro poder de uma mente atenta. Você lê as entrelinhas mais sutis da sociedade sem que absolutamente ninguém precise te explicar como o jogo funciona. Essa consciência invisível refina a sua compreensão da natureza humana de uma maneira brutal. No entanto, o preço que você paga por ter um cérebro que enxerga em alta definição é altíssimo. E é exatamente aqui que chegamos no ponto em que você se sente totalmente exausto de todos. Você costuma voltar de eventos sociais sentindo como se tivesse carregado toneladas de concreto nas costas. E isso não é porque você odeia as pessoas. Pelo contrário, você pode ser extremamente charmoso, articulado e magnético quando decide entrar no jogo. Mas a fadiga que te destrói no fim da noite tem uma raiz bem mais obscura. Enquanto o grupo troca fofocas vazias, seu sistema está sobrecarregado. A sua audição não captura apenas as palavras jogadas ao vento. Ela processa instantaneamente as mudanças milimétricas de tom, os microsinais faciais e a abismal inconsistência entre o sorriso forçado e a intenção real de cada indivíduo na sala. Você flagra o segundo exato em que a hesitação cruza o olhar de alguém mascarado de forte autoconfiança. Você escuta o contexto oculto, não só a fala. Enquanto os indivíduos normais vão embora da festa se sentindo extremamente energizados por aquelas conexões superficiais, você se sente completamente esgotado. Esse peso avassalador não é falta de inteligência emocional. É a pura e esmagadora carga cognitiva de quem estava rodando 30 programas complexos simultaneamente. Você estava literalmente mapeando a hierarquia invisível daquele grupo todo. Você não está apenas se divertindo passivamente. Você está decodificando o DNA social de todos, medindo os graus de sinceridade, antecipando explosões e calculando exatamente qual deve ser a sua postura. Esse nível bizarro de vigilância contínua exige um esforço monumental. É como tentar sustentar uma interface social perfeita enquanto o seu cérebro lida com falhas sistêmicas alheias no escuro.
Essa hiperconsciência te recusa a paz. Ela quase nunca desliga. Mesmo quando você tenta, do fundo do seu coração, apenas relaxar, os radares continuam girando. Você nota instantaneamente quem está tentando dominar a energia da mesa e quem está se encolhendo na própria cadeira. Você diagnostica conflitos reprimidos que nem mesmo os envolvidos perceberam ainda. Tudo isso suga a sua bateria vital. Essas informações psicológicas pesadas simplesmente brotam na sua tela mental de forma automática, sem o seu controle, o que a grande maioria das pessoas leva a vida inteira para entender sobre o convívio em sociedade. Você enxerga perfeitamente dissecado na sua frente em tempo real. Você não apenas olha o lago calmo, você examina as correntes turvas lá no fundo, e essa visão exige um preço alto. Exige um estoque colossal de energia emocional que as pessoas anestesiadas sequer imaginam gastar. E como sua percepção é muito ampla, suas atitudes corretivas também são. Em um piscar de olhos, você modula a agressividade da sua própria voz para tentar dissipar uma briga silenciosa no ar. Você desvia o assunto com uma precisão cirúrgica antes que um vulcão de ego entre em erupção ao seu lado. Você pode engolir o orgulho de lançar uma crítica genial e impiedosa apenas para blindar o frágil orgulho de outra pessoa. Todo esse intrincado balé social invisível que você faz nunca recebe o devido aplauso, simplesmente porque os outros são muito lentos para perceber o que aconteceu. Mas, no fim do dia, o fardo inteiro dessa administração de crises emocionais fica acumulado dentro de você. Quando a noite finalmente desaba, você percebe chocado que não esteve apenas gerenciando as suas próprias sílabas e gestos. Você esteve manipulando, conduzindo e neutralizando todo um ecossistema hostil de egos alheios. Para não enlouquecer nesse fogo cruzado social constante, a necessidade de isolamento físico surge não como um capricho frívolo de adolescente, mas como pura sobrevivência tática. Essa vigilância sufocante é exatamente o que faz da solitude o seu único refúgio absoluto e restaurador. Ao contrário daqueles que entram em pânico só de pensar em estarem sozinhos, é no silêncio do seu próprio quarto que sua mente ganha permissão para finalmente respirar. Sem o desgaste estúpido de ter que decodificar sorrisos plásticos ou intenções venenosas, o seu cérebro desativa o alarme. Essa quietude monumental serve como um botão de reinicialização para o seu sistema superaquecido. Sem ter o foco esquartejado pela multidão ao seu redor, você reúne todas as suas forças intelectuais de volta para o centro do seu ser. Essa blindagem temporal recupera sua acuidade mental e esfrega na sua cara uma verdade libertadora. A sua exaustão social não é uma fraqueza. É a prova da sua força. Você muito provavelmente já se espancou mentalmente, perguntando a si mesmo que diabos há de tão errado na sua cabeça para que festas inofensivas pareçam dias de trabalho exaustivo. Você questionou 1000 vezes por que não consegue simplesmente rir das piadas fúteis como todo o rebanho faz. Mas, se você der um passo para trás agora, entenderá o jogo oculto. Você está lendo as camadas que eles pulam. Você está escaneando implacavelmente tudo aquilo que foi reprimido, implícito e perigosamente mascarado. O seu cérebro está consumindo combustível nobre como um reator nuclear, processando dados brutos da natureza humana e não apenas escutando fofocas baratas. É óbvio que o custo metabólico dessa verdadeira investigação analítica é brutal. Mas não esqueça, existe também um instinto protetor nisso. Como a sua capacidade investigativa trabalha de forma quase predatória, as suas chances de ser usado como fantoche por pessoas manipuladoras beiram a zero. Você sente o fedor de bajulação falsa a quilômetros de distância. Você flagra instantaneamente quando um discurso florido contradiz violentamente as ações daquela pessoa. Isso te torna uma muralha intransponível para aproveitadores. O lado obscuro dessa superproteção é que você praticamente perde a capacidade de baixar a guarda 100% no meio de estranhos. Da mesma forma que você sai de eventos com muito menos bateria social, você também sai carregando um arsenal de informações vitais que a grande massa ignorou enquanto estava se divertindo cegamente. Você não é um colecionador de sorrisos, é um arquiteto de mapas sociais.
Enquanto a multidão carrega uma memória infantil do que foi comemorado, a sua cabeça guarda uma planta baixa de como as palavras foram ditas, por que diabos foram ditas e para qual tragédia exata elas provavelmente apontam. Esse verdadeiro banco de dados não tem preço e será o alicerce sólido de como você irá navegar em futuros embates contra aquelas mesmas pessoas. Você constrói confiança fria. Esse nível assombroso de análise forja o seu discernimento implacável. E com o amadurecimento, o fantasma da exaustão diminui, sobrando apenas um domínio colossal das situações. No minuto em que você compreende esse maquinário profundo e esmagador do seu próprio cérebro, você joga no lixo para sempre o diagnóstico falso de que você seria alguém tímido ou inadaptado ao mundo lá fora. Você para definitivamente de tratar a sua própria genialidade social analítica como uma deficiência. A alta resolução do seu radar demanda um processamento imenso e esse gasto calórico cerebral absurdo jamais foi um erro de fabricação da natureza. Muito pelo contrário. Ele atesta com violência que o seu intelecto está em níveis que causam inveja à grande maioria da humanidade medíocre atual. E todo esse peso invisível revela sorrateiramente o mais paradoxal dos seus comportamentos, a desconcertante relação que você tem com a sua própria inteligência. Pessoas de fora te olham de forma equivocada. Elas deduzem de maneira burra que um indivíduo com um raciocínio tão mortalmente rápido deveria desfilar com uma arrogância intocável. Esperam de você declarações prepotentes e donas da verdade. Mas a realidade fria bate com força, e o que você sente internamente é o completo oposto disso. O que realmente pesa na sua espinha dorsal é a complexidade avassaladora que se esconde debaixo das frases mais óbvias e rasteiras. Quando um tolo grita ao vento uma certeza simplória, você quase consegue ver o emaranhado complexo de variáveis e perigos ocultos que aquela afirmação está ignorando estupidamente. Em vez da tão famosa euforia megalomaníaca do sabe-tudo, um senso absurdo de cautela toma conta de você. Isso não emana de uma falsa modéstia asquerosa, tampouco de um complexo de vira-lata. Emanar esse silêncio é o resultado bruto e cristalino da imensa consciência de quão gigantesco e aterrorizante é o terreno do desconhecido na vida humana. A sua visão periférica intelectual te aterra profundamente. Existe uma teoria psicológica implacável que as pessoas medianas sofrem sem perceber. O clássico ignorante, que conhece uma migalha ridícula sobre um assunto gigantesco, frequentemente arrota uma confiança inabalável de especialista. O pífio vocabulário e a falta de repertório dão a ele a doce ilusão de que já sabe tudo. Ele é cego para as montanhas intransponíveis de ignorância logo à sua frente. No exato instante em que o seu horizonte intelectual deforma as fronteiras e expande drasticamente, o efeito rebote violento entra em ação. Quanto mais a sua mente absorve dados complexos, mais assustador se torna o abismo que separa aquilo que você já dominou daquilo que você ainda é um mero aprendiz. A cada livro consumido e a cada padrão analisado, a sua ignorância aparente se multiplica de tamanho. É por essa matemática humilhante que aceitar o título de superinteligente do grupo não soa natural aos seus ouvidos críticos. O elogio sincero até escapa de alguém da mesa e você educadamente devolve um sorriso fraco, mas por dentro do seu peito existe um incômodo visceral tremendo. Não é porque você acha que os outros estão sendo falsos com você, é simplesmente porque você não para de mapear as brechas. Sua visão se volta agressivamente para o abismo de perguntas complexas que ainda destroem o seu sono. Você calcula impiedosamente todos os argumentos filosóficos que mal começou a compreender, focando nas áreas sombrias onde o seu raciocínio fino ainda sangra e perde eficiência. Esse desconforto torturante em aceitar aplausos não deriva da covardia, ele nasce única e exclusivamente do poder da clareza. O simples fato de reconhecer intimamente que você é insignificante perante o infinito da sabedoria não reduz o seu intelecto brilhante em poeira. O efeito verdadeiro é o exato oposto. Essa perspectiva sombria te afia como a navalha de um cirurgião experiente. Ela é a âncora pesada que esmaga o seu ego e impede que você se transforme naquele babaca acadêmico presunçoso e insuportável no meio social. Como as pessoas normais interpretam esse seu desconforto como pura falta de pulso firme e timidez? Elas se perguntam constantemente por que você se recusa a socar a mesa e calar a boca de todos. O que o senso comum ignorante não percebe é a muralha de contenção psíquica que guia os seus atos. Você calcula meticulosamente o estrago absurdo
e o perigo de se propagar ideais mastigados e simplistas. Você é brutalmente resistente a adotar aquela postura ridícula de dono da verdade suprema, porque já presenciou em tempo real as desgraças terríveis que nascem da falsa certeza irracional. Entender completamente o quanto se é manipulável impede que o auto-engano domine as suas crenças mais profundas. Você mantém o foco no que é estritamente palpável, ao invés de flutuar no conforto da ignorância popular. Essa mesma mecânica de humildade lógica afeta de modo avassalador a sua maneira predatória de estudar. A sua caça por novos dados não visa armazenar frivolidades num HD interno para brilhar num boteco. A sua perseguição obsessiva é sempre rumo às fossas mais profundas e obscuras. Você ataca os mesmos problemas incansavelmente por ângulos bizarros que a multidão acharia completamente irrelevantes e loucos. E se por um milagre um adversário provar irrefutavelmente que a sua tese era burra, o ego não se despedaça no chão da vergonha insana. Seu instinto calculista entra em ação imediata e ajusta todo o sistema como uma máquina de guerra flexível. Ao invés de usar as suas escassas horas de vida numa peça de teatro patética, fingindo uma superioridade inútil, você drena toda a energia no refinamento. Essa insatisfação metódica contra a própria inteligência blinda suas capacidades mentais contra a putrefação orgulhosa. Enquanto a horda conformista paralisa suas vidas abraçadas em certezas pífias, a sua fome por complexidade se expande como um câncer intelectual incontrolável. Você exige ser ferido com novos questionamentos, dissecando impiedosamente a solidez frágil de todas as suas atuais certezas. Desejar transitar além das margens confortáveis da mera informação decorada e adentrar o verdadeiro reino do entendimento afiado exige um estômago de ferro inabalável. O mal-estar gerado ao colidir contra a própria limitação cognitiva não se trata de uma deformidade em quem você é. Pelo contrário, isso revela, nua e cruamente, a magnitude monumental da sofisticação oculta dos seus mapas e sistemas. Um cérebro de alta performance que examina e reconhece com frieza cadavérica os seus pontos cegos jamais será dilacerado pela fúria de uma humilhação pública. O próprio sistema foi calibrado ferozmente para acolher o erro lógico e reconstruí-lo sem choro. Graças a esse design intelectual assustador, você absorve os golpes brutais da realidade e redesenha o seu mapa do mundo num tempo recorde de segundos. Pode ser que essa capacidade intimidadora de autoanálise faça de você uma figura silenciosa nas mesas em que imperam os berros dos pseudo-sábios vaidosos. Porém, assegura irrevogavelmente que os tijolos finais dos seus projetos de vida jamais desmoronem na tempestade. Todo esse processo angustiante valida que a sua dor e dúvida pessoal não demonstram burrice, e sim, calibração de altíssima precisão. O que tudo isso denuncia não é de modo algum um homem assombrado pelas sombras da incapacidade brutal, mas sim uma máquina de inteligência incomum aferindo seus propósitos em milímetros. Você usa essa régua extrema para se punir diante da falta de resultados, garantindo dessa maneira incômoda que os avanços nunca se transformem em pura estagnação cômoda, e sua mente continua extremamente afiada. E é exatamente toda essa máquina de precisão cognitiva que dita a maneira quase assustadora como você enxerga a passagem do tempo. Você tem uma relação com a própria mortalidade que deixa as pessoas normais profundamente perturbadas. Você não pensa na morte de forma sombria, deprimida ou dramática. Você a enxerga com uma clareza matemática brutal. Suas horas na Terra não são renováveis. A sua cota de atenção diária é finita. Cada gota de energia vital que você desperdiça com bobagens jamais será devolvida ao seu saldo. Enquanto a massa caminha arrastando os pés pela vida, agindo como se tivessem a eternidade garantida no bolso, você carrega no fundo do peito a consciência silenciosa de que o amanhã é uma grande ilusão. Essa urgência não te paralisa de ansiedade, ela te liberta. Essa percepção afiada do próprio fim funciona como um filtro implacável contra o lixo do mundo. Ela te força diariamente a colocar cada pequena ação sua na balança contra a moeda mais cara que existe, a sua própria existência. É exatamente por esse cálculo frio que quando alguém tenta te arrastar para o meio de fofocas rasas, escândalos inúteis ou dramas de ego, todas as suas células recusam. A sua recusa não nasce de um complexo de superioridade moral. Nasce da pura gestão de recursos. Você olha para aquela discussão inútil e calcula instantaneamente o preço do ingresso.
Você se pergunta se aquele teatro banal merece roubar uma fatia irrecuperável da sua vida limitada. Você mede o desgaste emocional e compara com o crescimento nulo que aquela interação vai te proporcionar no fim do dia. Quando você finalmente absorve, em cada fibra do seu corpo, a realidade de que o seu relógio está correndo para o zero, o brilho falso das coisas triviais simplesmente desaparece da sua visão. Você passa a tratar cada minuto exigindo que ele mereça o seu foco. Essa postura intransigente faz com que os mediocres te enxerguem como uma figura excessivamente séria, distante e fria como o gelo. Eles ficam ofendidos e confusos quando você recusa convites sociais sem dar justificativas elaboradas. Mas você não está se escondendo do mundo. Você está defendendo a sua mente. O desperdício de potencial te causa uma dor física. Você observa com horror como as pessoas normais deixam meses inteiros derreterem em distrações baratas que não agregam absolutamente nenhuma paz ou poder às suas vidas. Por causa dessa aversão ao vazio, suas escolhas tornam-se cirúrgicas. Você passa a injetar o seu tempo escasso apenas em projetos que constroem impérios internos, em lugares que forçam a expansão do seu entendimento e em pessoas que estão alinhadas com princípios reais. Essa sua relação militar com o tempo destrói a ambição tola de perseguir metas só porque elas parecem bonitas no papel. Você não corre atrás de status superficial para massagear egos alheios. Você questiona violentamente se o objetivo final tem um significado profundo que justifique o sangue suado. Você coloca as consequências de longo prazo frente a frente com o prazer barato do curto prazo. Você analisa friamente se a vitória lá na frente realmente vale os preciosos anos de vida que serão queimados na trincheira. Exigir o melhor da vida não significa caçar luxo ou aplausos da multidão. Significa recusar-se brutalmente a aceitar qualquer atividade que drene a sua alma sem te devolver propósito. A consciência inabalável da sua mortalidade é a mesma ferramenta que dita como você sobrevive aos fracassos. Quando um de seus projetos desmorona, você não fica no chão chorando as perdas por puro orgulho ferido. Você faz a autópsia do fracasso numa velocidade assustadora e avalia se continuar insistindo naquilo vai honrar o seu tempo ou jogar mais horas preciosas no ralo. Esse pensamento cruelmente estratégico não é falta de sentimentos, é puro realismo de sobrevivência. Você entende como ninguém que cada maldito compromisso carrega um custo de oportunidade oculto e as horas gastas no erro não voltam mais. Encarar as profundezas do seu próprio coração significa ter a coragem de olhar para o espelho e julgar como você tem gasto seus dias na Terra. Quando você enxerga que o seu tempo está sendo canalizado para direções medíocres, você arranca o problema pela raiz sem pensar duas vezes. Essa clareza absoluta sobre o que importa assusta os covardes que preferem viver flutuando ao sabor do vento. A massa se sente intimidada pelo seu foco laser. Eles não compreendem o motivo de você encerrar uma ligação rapidamente ou virar as costas para uma festa antes da meia-noite. Eles levam para o lado pessoal, mas o fato é que você não está rejeitando pessoas. Você está montando guarda-armada ao redor da sua economia interna. Você acorda e trata cada amanhecer como a fundação de um edifício novo. Você se recusa a fragmentar a sua atenção preciosa em 1000 direções vazias, sabendo que isso impede qualquer semente genial de criar raízes. Com o passar do tempo, essa ditadura sobre o seu próprio calendário aprofunda radicalmente o seu propósito de vida. Você passa a selecionar a dedo as raras amizades que nutrem o seu cérebro. Você não escolhe caminhos só porque pagam bem. Escolhe porque fazem sentido. Existe uma paz de espírito inabalável que acompanha essa filosofia. Quando você tem certeza absoluta de que investiu sua energia vital de forma intencional e feroz, o fantasma do arrependimento perde todo o poder sobre você. Você sabe muito bem que não controla os resultados do caos que é o mundo, mas controla cada milímetro de onde coloca o seu foco. E essa certeza blindada te estabiliza no olho do furacão. Essa mentalidade impede que os parasitas dominem a sua agenda. Ela corta pela raiz aquele ressentimento tóxico que surge quando vampiros de energia sugam o seu tempo sem oferecer nenhum valor intelectual em troca. No final das contas, o jeito impiedoso como você administra as horas revela o núcleo mais íntimo da sua mente. Você não está apenas existindo. Você está medindo e conquistando a realidade. Você usa o tempo como a bússola mais afiada que existe.
Enquanto o gado corre desesperadamente atrás de qualquer estímulo e aceita qualquer migalha social, você pesa cada interação na balança dos seus objetivos máximos. Essa precisão cirúrgica não é uma camisa de força, é pura consciência aplicada ininterruptamente. É o reflexo cristalino de uma mente superior que compreende a escassez e responde com disciplina. E quando você junta essa obsessão por tempo com todos os outros sintomas brutais que destrinchamos aqui, um padrão inegável e gigantesco toma forma na sua frente. Você ataca os seus próprios pensamentos sem piedade. Você se sufoca em ambientes rasos. Você destrói suas velhas crenças e esmaga o seu ego. Você enxerga os buracos negros que ninguém vê e processa a psicologia humana num nível quase doentio. Você questiona eternamente a própria capacidade mental e trata cada segundo respirado como algo sagrado. Esse conjunto brutal não é um aglomerado de traços aleatórios ou manias estranhas de nascença. Eles são, na verdade, os sinais interligados e luminosos de uma profundidade intelectual incalculável. Uma consciência que valoriza a verdade cortante em vez da ilusão fofa não funciona no automático. Esse tipo de engrenagem cognitiva opera como uma lâmina de samurai, cortando a carne da realidade. E quando você assume a responsabilidade de viver nesse estado de superconsciência, seus movimentos pelo mundo deixam de ser motivados pelo pânico. Você passa a agir guiado por uma certeza silenciosa e esmagadora de que a sua trajetória, por ser terrivelmente curta, precisa ser absoluta e ferozmente lapidada. Se em algum momento desse mergulho interno você reconheceu a própria imagem no espelho dessas palavras, grave isso na sua alma agora. A sua mente não é uma doença, não é um fardo, e muito menos um defeito de fabricação. Ela é a maior responsabilidade que você vai carregar até o túmulo. O mesmo raio de clareza que te isola da multidão é a arma que vai erguer o seu império invisível de força e propósito. Não tente embotar a sua percepção para agradar pessoas que não enxergam a um palmo do próprio nariz. Não tente encolher a imensidão da sua inteligência para caber numa caixa que te oprime. Pare de fugir do que você é e comece a direcionar toda essa tensão cognitiva para construir a sua realidade imbatível. Sua diferença mental não é a sua maldição, ela é o motor da sua ascensão inevitável. A sua mente afiada não deve ser desperdiçada e nem silenciada. Eu acabei de colocar outro vídeo poderoso na sua tela neste exato momento. Clique nele agora mesmo e venha continuar afiando o machado, aprendendo e destruindo as correntes da mediocridade. Não pare de crescer e invista no único lugar onde o retorno é infinito, a sua própria mente. Nos vemos lá dentro.